E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Acabei de receber uma proposta de um brigadeiro aqui, não vai ter jeito não, vou comer um brigadeiro aqui. Como é que tá isso tudo em casa aí? Pessoal, esse vídeo aqui vai especial para o Raniel da Epicar, que ele pediu aí. Eu já tinha falado que eu ia fazer, mas ele cobrou aí a complementação da racionalização. O que é isso? A gente fez dois casos de racionalização, que são os principais, os que caem em 99% das provas. Eu vou fazer mais dois casos agora. Esses dois casos, principalmente para Epicar, Cefet, Coltec, Colégio Militar, cai bastante. Especialista caiu uma vez. Uma vez tem uma questão da especialista que cobrou o terceiro caso que a gente vai ver aqui, mas em geral esse terceiro e quarto caso são para esses concursos que eu falei. Mas é interessante que vocês saibam, beleza, pessoal? Então vamos agora aqui para o nosso videozinho sobre o complemento de racionalização. Lembrando que você tem que ir acompanhando os vídeos lá, lembrando que os vídeos a gente vai fazendo os exercícios conforme as aulas, você já está estudando, não precisa preocupar, todos os exercícios vão estar aqui no canal. Se você acompanhar direitinho a playlist, no final da playlist você está sabendo direitinho a matéria, não precisa preocupar, todos os exercícios da sua prova vão estar aqui. Essa é a nossa proposta, a gente está fazendo uma aula particular no YouTube, né? A gente tem toda a matéria lá para você, beleza? Vamos lá, vamos para a nossa aula, falar sobre o complemento de racionalização. Bom, pessoal, o terceiro caso aqui é o caso agora que a raiz não é a raiz quadrada aqui embaixo, é a raiz cúbica, raiz quarta. É alguma raiz sem ser raiz quadrada. Então aqui vai ter um problema. Qual vai ser o problema? O problema é que se você simplesmente multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 3, como a gente fazia lá na raiz quadrada, não vai resolver seu problema. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 2 raiz terceira de 3 sobre, aí aqui embaixo vai ficar a raiz terceira, joga os dois 3 para dentro da raiz, fica 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Não vai conseguir sumir a raiz. Não vai conseguir sumir a raiz. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que pensar. Só pensar um pouco. Só pensar um pouco. Eu tenho certeza que muita gente aqui já descobriu a resposta. O que eu vou ter que fazer? Mas quem não conseguiu, quem ainda está começando, engateando ainda na matemática, presta atenção. Presta atenção. Na hora que a gente fazia a raiz quadrada, eu fazia raiz, multiplicava por raiz de 2, multiplicava por raiz de 2, que aí ficava raiz de 2 ao quadrado aqui dentro e cortava. Eu precisava que o expoente que ficaria aqui no final fosse igual ao expoente aqui para eu poder cortar. Tá certo? E aí cortava a raiz e sumia a raiz. Então, se eu quero que o expoente aqui, que vai ficar aqui dentro, aqui embaixo, que eu vou continuar com raiz cúbica, o expoente aqui é 3, é raiz cúbica. O expoente não, o índice da raiz. O índice da raiz aqui é 3. Eu quero que o expoente que vai ficar aqui dentro seja 3. Olha, já tem um aqui, ó, é 3 elevado a 1 nesse. Certo? O que eu tenho que multiplicar, então? Por 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Então, aqui vai ficar 1 mais 2, vai ficar 3 elevado a 3. E aí, ali em cima, também 3 elevado a 2. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 3 elevado a 2, vai ficar, lá embaixo vai ficar a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Ali em cima fica 2 raiz cúbica de 3 elevado a 2, que é 9. Vai ficar 2 raiz cúbica de 9. Aqui, ó, vai cortar esse com esse. Ficou o 3 aqui fora. Vou fazer outro exemplo aqui nesse mesmo slide. Tem outro no próximo, mas deixa eu fazer outro para você ficar bem atento. Vou fazer com raiz cúbica de novo, ó. 5 raiz cúbica, vou fazer grandão aqui para você enxergar, de 2. Gente, se eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter que fazer raiz cúbica em cima e embaixo. Raiz cúbica em cima e embaixo. Como é raiz cúbica, o expoente que vai ter que dar lá embaixo, aqui, ó, a raiz vai ser cúbica aqui no final. No final, eu tenho que chegar num 3 elevado a, num 2 elevado a 3. Aqui está 2 elevado a 1. Eu tenho que colocar 2 elevado a 2. Que aí 1 mais 2 vai dar 3 aqui e vai poder cortar. Essa é a ideia. Então, aqui em cima também, por 2 elevado a 2. Então, fica aqui em cima do 5 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2, que é 4. Então, ficou 5 raiz cúbica de 4 sobre, cortou aqui, né? Ficou só o 2 embaixo. Fica essa coisa horrorosa mesmo, mas essa é a sua resposta já, você não tem mais nada para fazer aqui. Beleza? Calma, se você não entendeu, eu vou fazer mais dois ainda, de novo, do terceiro caso. Vamos lá, mais um exemplo. De preferência, tenta você fazer aqui agora, ó.
Vou fazer aqui, ó, 5, vou fazer grandão aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 2. Raiz cúbica nada, gente, raiz sétima. Tava com raiz cúbica do outro exercício na cabeça. Então, você já sabe que vai ter que ser raiz sétima em cima e embaixo. Primeira coisa, o índice da raiz que for aqui, você vai pôr nos dois aqui em cima e embaixo. Agora, aqui, gente, presta atenção, o grande pulo do gato é esse. Aqui está 2. Quanto do 2 falta para chegar em 7? 5. Então, você vai fazer aqui 2, a base é sempre a mesma, 2, 2. Quanto que falta desse expoente 2 para chegar no 7? Falta 5, então eu ponho 5 aqui. Então, põe em cima e embaixo raiz sétima de 2 elevado a 5. Isso aqui em cima vai ficar 5 vezes raiz sétima, 2 elevado a 5 é 32. E aqui embaixo vai ficar o quê? A raiz cúbica, a raiz sétima, cismei com a raiz cúbica, né? Raiz sétima permanece. Somos expoentes. 2 mais 5 vai ficar 2 elevado a 7, né? A base sempre mantém 2. E você soma 2 mais 5, deu 7. Que aí vai cortar aqui. Lá em cima continua 5 vezes raiz sétima de 32 sobre 2, porque cortou o expoente com o índice da raiz. Então, ficou aqui assim. Beleza? Esse era o caso 3. Vamos mais um exemplo dele. 1 sobre raiz quinta de 7. Então, você já sabe, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta de 7 elevado a alguma coisa. Raiz quinta de 7. Ó, o 7 aqui, que já existia, está elevado a 1. Quanto que falta do 1 para chegar no índice da raiz, que é 5? Falta 4. Então, vou botar 4 aqui e 4 aqui. Então, sua resposta fica lá em cima, raiz quinta de 7 elevado a 4. E aqui embaixo, ó, vai ficar raiz quinta, 1 mais 4 dá 7 elevado a 5. É o que você queria. Você queria que cortasse aqui, que ficasse igual. Então, o resultado ficou raiz quinta de 7 elevado a 4 sobre, cortou o índice 5 com o expoente 5, ficou 7 aqui embaixo. Esse aqui é o seu resultado. Já acabou. Então, é raiz quinta de 7 elevado a 4. Na sua prova, poderia estar 7 elevado a 4 mesmo ali, ou ele ter feito a continha, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, e colocado o valor aqui dentro. Mas, assim já está ok. Beleza, gente? Esse é o terceiro caso. Tranquilo? Esse caso é só isso. É só você ver quanto que falta do expoente aqui de dentro para chegar no índice da raiz. No expoente ali de dentro, chegar no índice da raiz. Aí você vai ter que completar. Sempre vai ser, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo índice. Se a raiz era quinta, continua quinta em cima, quinta embaixo. E aí você só tem que ver quanto que falta para complementar. Beleza? Fechou, pessoal. Então, esse é o terceiro caso. O quarto caso, então lembrando que isso aqui é um vídeo, vieram me fazer um comentário ontem, a Flavinha comentou, pô, Edi, eu assisti o vídeo, aí, pô, voltei a assistir, aí eu aprendi. Isso aí é a vantagem. A gente tem várias desvantagens, né, de uma aula presencial, mas a vantagem do vídeo é essa, você pode ver quantas vezes você quiser. Vê, dá uma voltada, tenta entender, tenta fazer você, tá certo? É interessante que vocês refaçam todos esses casos que eu fiz aqui agora, beleza? Vamos lá para o quarto caso, todos os exercícios que eu fiz aqui agora. Vamos lá, quarto caso. Quarto caso. Eita, quarto caso. Então, o quarto caso é o seguinte. O quarto caso sempre é quando você tiver uma raiz cúbica somando ou subtraindo alguma coisa. Pode ser raiz cúbica ou não. E aí, esse aqui, gente, esse aqui é complicado mesmo, porque esse aqui vai te exigir um produto notável. Nesse caso aqui, vai ser esse produto notável aqui. A gente está lá nas aulas de produto notável, então presta atenção. Esse produto notável aqui. Gente, olha só. Que coisa vai ser horrorosa esse quarto caso. Então, presta bem atenção. Esse quarto caso, eu vou fazer aqui agora e vou fazer 2 exemplos e vou deixar com que vocês façam os comentários aí depois. E aí eu passo talvez faça um outro vídeo aí fazendo mais alguns exemplos, tá bom? Porque esse quarto caso, tá? É interessantíssimo. E esse quarto caso exige de você esse produto notável aqui ou esse produto notável aqui, que eu vou colocar aqui embaixo, que é o parecido dele, só que troca o sinal aqui. Gente, esse produto notável já é avançado.
Nas duas primeiras aulas de produto notável, na produto notável parte 1 e parte 2, eu ainda não falei desses dois. Eu vou falar desses dois na parte 3 e na parte 4. Tá certo? Esses dois aí são avançados. Quem sabe isso aqui já está no nível avançado de produto notável. Então, presta atenção. Como é que vai ser o esquema aqui? Viu raiz cúbica somando ou subtraindo? O caso 3 era tipo raiz cúbica de 7. Não tinha, era só isso aqui, ó, no caso 3. Não tinha esse menos 1. Era só raiz cúbica de 7. Era fácil, era multiplicar, fácil entre aspas, né? Era só multiplicar por raiz cúbica de 7 ao quadrado. Você já aprendeu isso. Se não aprendeu, volta lá no vídeo agora. Tenta aprender direitinho o terceiro caso. Mas mesmo assim, o quarto caso não vai fazer diferença se você aprendeu ou não. Como é que é o esquema do quarto caso? Presta atenção. Quando você tiver raiz cúbica de alguma coisa, é raiz cúbica, tá, gente? Quando raiz quadrada foi o nosso segundo caso lá no primeiro vídeo de racionalização. Quando for raiz cúbica somando ou subtraindo alguma coisa, vai ter um processo. Então, anota o que eu vou falar. Eu vou falando e você vai anotando. Você vai fazer o quadrado do primeiro. Então, aqui é raiz cúbica de 7, então vai ficar raiz cúbica de 49. Se o sinal aqui é menos, aqui for menos, você vai colocar aqui mais. Se o sinal aqui for mais, você vai colocar menos. Esse sinal, ó, esse sinal aqui, se aqui for menos, você vai colocar aqui mais. Se aqui for mais, você vai colocar aqui menos. Tá claro isso? Fica tranquilo que o próximo slide vai ser com esse aqui entre o raiz cúbica de 7 e o menos 1, vai ser, na verdade, vai ser um mais aqui. Aí eu vou colocar menos nesse outro aqui. Então, presta atenção, vou explicar isso bem direitinho. E de preferência, pessoal, vai e assiste a aula de produto notável disso aqui. Se não está lá no canal ainda, fica tranquilo, que deve estar, essa semana ainda vai estar lá. Beleza? Então, beleza. Quando você aprender isso aqui, vai ficar fácil ver isso aqui. Esse tipo de racionalização. Mas eu já estou adiantando. Beleza. Então, menos, se o sinal aqui for menos, esse sinal aqui do meio vai ser mais. E aí você vai fazer a multiplicação desse com esse. Então, o primeiro cara aqui é o quadrado do primeiro. É o quadrado do primeiro. Aí você vai colocar aqui o primeiro vezes o segundo. Isso aí lembra muito o primeiro caso de produto notável, que fazia duas vezes o primeiro vezes o segundo. Só que aqui é só o primeiro vezes o segundo, não tem duas vezes. Então, vai ficar raiz cúbica de 7 vezes 1. Multipliquei os dois. E vou fazer agora o quadrado do segundo. Quadrado do segundo. Lembrando que é em cima e embaixo. Você faz a mesma coisa em cima e embaixo. Bom, aqui em cima vai ser 1 vezes isso aqui. Então, vai ficar isso aqui mesmo. Não vai mudar em cima. Raiz cúbica de 7 vezes 1 é raiz cúbica de 7. Mais 1. O sinal final aqui é sempre mais. Sempre mais. É só o sinal do meio que muda, tá? Aqui embaixo, olha o que vai acontecer embaixo. Veja que esses dois produtos notáveis, o resultado é sempre o cubo do primeiro mais ou menos o cubo do segundo. Se esse aqui for menos, aqui fica menos. Se esse aqui for... Ó, vou colocar o ponteiro para você enxergar aqui. Se esse aqui é menos, esse aqui é menos. Se esse aqui é mais, esse aqui é mais. Esse A menos B, no caso, era o raiz cúbica de 7 menos 1. Então, se esse sinal é menos, o resultado vai ficar com menos. Se aqui fosse mais, o resultado aqui ia ficar mais. Então, eu vou fazer raiz cúbica, não, o cubo de raiz cúbica de 7. Aí vai ficar 7, que vai cortar, ó, raiz cúbica de 7. E vou fazer o cubo de raiz cúbica de 7. Vai cortar o 3 com o 3. O 3 do expoente vai dar só o 7. Se o sinal aqui é menos, o sinal aqui fica menos. Então, o cubo de 1 é 1. E acabou aqui. Aí, o resultado disso fica como, gente? Ó, vai ficar raiz cúbica de 49, mais raiz cúbica de 7, mais 1. 7 menos 1 ali embaixo, 6. E aí, acabou a sua racionalização. Fica essa coisa horrorosa mesmo. Tá bom? Então, esse aí é bem complicado, tá bom? Eu vou fazer mais um exemplo dele, lembrando que você tem que saber produto notável. Esses dois produtos notáveis aqui, esses aí são nível hard, nível avançado de produto notável. Vai estar na aula 3 de produto notável, parte 3, produto notável. Beleza, pessoal? Tranquilo. Fechamos esse quarto caso, mas eu vou fazer mais um exemplo dele para você aprender bem. Vamos lá, mais um exemplo. Olha só.
2 mais 2 dividido por 3 mais raiz cúbica de 5. 2. Lembrando, quais são os produtos notáveis que você vai usar nesse quarto caso? Ou esse, que eu vou colocar aqui em cima. Lembrando, gente, que eu estou fazendo aqui, mas eu vou fazer outra aula, outro videozinho, resolvendo esses quarto caso, porque eu tenho certeza que vai gerar dúvida, tá bom? Então, lembrando que esse quarto caso já é nível avançado, né? Porque, inclusive, exige um produto notável avançado para vocês, que é esse aqui. Então, vamos lá. Qual é o processo? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, 2... Vou colocar aqui na frente. 2, isso aqui é 2 sobre 3 mais raiz cúbica de 5. Viu? Raiz cúbica embaixo, somando ou subtraindo, pode saber que vai ser esse processo aqui. Então, como é que é aqui? Você vai multiplicar em cima e embaixo por quem? Sempre o quadrado do primeiro, 9 no caso. Se o sinal aqui é mais, eu vou colocar aqui menos. Então, presta atenção. Processo, quadrado do primeiro. Se o sinal aqui é mais, eu coloco menos. Produto dos dois agora, 3 vezes o raiz terceira de 5, né? Raiz terceira de 5. Mais o quadrado segundo. O quadrado de raiz terceira de 5 ali eleva o 5 ali de dentro ao quadrado, fica 25. E é em cima e embaixo, gente. Você vai multiplicar em cima e embaixo por essa expressãozinha que a gente teve aí. Ali em cima, pessoal, não tem muito o que fazer. Você só coloca o 2 aqui, tinha um 2 aqui, ó, põe ele entre parênteses, multiplicando todo mundo. Geralmente não tem muito o que fazer aqui, não. Raiz cúbica de 25. E aí o que vai acontecer? Lá embaixo, como é que é lá embaixo? Sempre. Lá embaixo você sempre vai fazer o cubo de um e o cubo do outro. Então, o cubo de 3 é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Você sempre vem no primeiro aqui, ó, nesse primeiro aqui. E faz... Aí, se o sinal aqui é mais, mantém mais. Tá vendo? Nesse aqui você troca. Troca o sinal. Nesse aqui é o mesmo sinal. Desse primeiro aqui. Do meio aqui. Então, raiz cúbica de 5, você vai levar o cubo, vai ficar, ó, raiz cúbica de 5. Quando você eleva ao cubo, vai cortar a raiz, que é justamente o que você queria. Então, ficou 5 aqui. Tá? Então, resolvendo aqui, ó, ficou 2, vai ficar 9 menos 3 raiz cúbica de 5, mais raiz cúbica de 25, sobre 27 mais 5, 32. Inclusive, dá para simplificar aqui, fica apenas 16. Tá certo? Deu sorte e simplificou ali. Essa é a sua resposta. Sua resposta seria 9 menos 3, raiz cúbica de 5, mais raiz cúbica de 25, dividido por 16. Acabou aqui a sua questão. Beleza, pessoal? Ótimo. Ó, fica aí para vocês darem uma estudada. Eu vou fazer depois um vídeo. Manda comentário aí no vídeo depois. Fala, Edi, faz mais uns 2 exemplos do quarto caso, ou do terceiro, não sei. Às vezes o terceiro também não ficou precisando de fazer mais exemplo. Comenta aí que a gente manda mais um vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Ótimo. Continue assistindo as aulas aí. Lembrando que você assistindo as aulas, fazendo os exercícios, tentando fazer direitinho você mesmo, vai estar tudo tranquilo, porque eu vou colocar um monte de exercício aqui, tá, gente? A gente vai fazendo os exercícios juntos, beleza? Então, vai estar sempre tendo exercício. Os exercícios da prova, por exemplo, EPICAR, vai ter de 1999 para cá, sei lá, deu mais de 20 provas. Colégio Militar, Cefet, Coltec, ESA, Especialista, Enem, AFA, IME, ITA, quiser também a gente põe. Beleza, gente? É só pedir que a gente faz aí as resoluções das provas. Beleza? Vai pedindo que assim que eu terminar toda a matéria básica, passar toda a matéria, a gente vai resolver as questões de todas as provas aí para vocês. Beleza? AFA, também, quem quiser, SpaceX, eu tenho muita gente pedindo SpaceX. Vamos começar a focar um pouquinho na SpaceX, né? Lá em Lagoa Santa, onde eu dava aula,
Bom, lá em Lagoa Santa, então, o pessoal teve muita gente pedindo SpaceX também. Então, vamos ver se a gente começa a gravar SpaceX também e resolver as provas da SpaceX. Beleza, gente? Se tiver alguma prova que não foi ainda, manda mensagem aí pra gente que a gente incorpora aí. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula.